Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar aqui com vocês nesse segundo Retoma Coque, né? Nossa segunda edição desse projeto de revisão, muito bem-vindo, né? Para a gente retomar conteúdos que viemos trabalhando nos últimos tempos, nossas últimas aulas, né? Tanto as aulas gravadas quanto as aulas ao vivo, né? Que continuaremos dando seguimento, inclusive, né? Muito bem, e pessoal, assim. Você já percebeu que o nosso eixo principal até agora no conteúdo do segundo ano do ensino médio de Sociologia tem sido o quê? Cultura. Né? Então o nosso fio condutor é esse elemento tão fantástico, tão maravilhoso, tão bom de trabalhar, tenho certeza que estão gostando, imagino eu pelo menos, né? Que é a questão da cultura. Dito isso, então, dentro do que nós trabalhamos, eu vou focar com vocês aqui, tá? E claro, já pensando inclusive no seu simuladinho, você vai fazer lá do simulado do Retoma Coque, né? Vou retomar com vocês alguns assuntos. Quais são eles? Funcionalismo, estruturalismo, a ideia de minorias, fundamental, cuida com esse assunto. Aliás, assunto bom para esse ano, inclusive até pensando em vestibular quando vierem a acontecer o mesmo Enem, tá? E hierarquia cultural, que são assuntos aí bastante próximos que trabalhamos nos últimos tempos aqui. Decidi por não tratar já de indústria cultural, porque ainda vamos adensar mais o conteúdo, então não adianta eu revisar uma coisa que ainda não adensamos, né? Então, por isso que eu optei por esses 4 tópicos aqui, até porque também tem um limite, né? Pra gente não colocar tanto conteúdo assim na hora de revisar para vocês aí. Tranquilo? Dito isso, então, ó, o Alanzinho aqui em cima, ó. Olha só, Alanzinho dando a volta na sua tela, ó. Alanzinho dando a volta na sua tela. Olha, eu no centro, ó. Tenta ver, tenta ver. Olha, 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 olha. Não viu? Lá no cantinho agora, muito bem. E olha só, queridos, como funcionaremos. Aí vai. Entramos então com funcionalismo e estruturalismo. E vamos dar uma ênfase a Bronislaw Malinowski, né? E o senhor Levi-Strauss, ou Claude Levi-Strauss, né? Dois que nós trabalhamos aí mais proximamente, pelo menos algumas semanas atrás, né? Umas 4, 5 semanas atrás no máximo, né? Trabalhamos esses dois aí, que são dois antropólogos extremamente importantes no campo da antropologia. Lembrando que o trabalho do antropólogo é um Opa, é um trabalho profundamente interdisciplinar, né? E é um trabalho também bastante de fronteira, né? Porque lembra que você tem na antropologia dois elementos fundamentais, né, pessoal? Que é a etnografia, que é você escrever aquela etnia, vamos assim, registrar os seus dados, e a etnologia, quando você pega então e faz uma análise diacrônica dos dados levantados, tentando então traçar aí um paralelo, algum tipo de estudo possível no entendimento de alguma cultura, qual seja ela. Tranquilo? Dito isso, então, chegamos aqui ao funcionalismo e à teoria das necessidades. Vou lembrar que a gente já trabalhava a discussão do funcionalismo, né? A gente já vinha discutindo isso, convenhamos, lá com o senhor Franz Boas. Né? Lembra Boas? Franz Boas, né? Alemão, tudo mais, lá da Kultur e por aí vai. Até vou citar aqui de novo, fazendo um paralelo com vocês, tá bom? Porém, o Malinowski vai ser talvez o grande nome dessa corrente. O Malinowski está muito ligado à perspectiva do funcionalismo. Tá bom? Dito isso, então, até pegando alguns elementos que discutimos nos slides regulares de aula, passo aqui com vocês. Ó. O que é essa teoria das necessidades? Uma teoria geral que explicaria a função mais diferentes das mais diferentes sociedades. Ou seja, o que tem função? O que tem função na minha sociedade, que é a sua também, o que tem função na sociedade japonesa, na sociedade saudita, na sociedade sul-africana e por aí vai. O que é função para essas sociedades? Então, o que realmente faz, entre aspas, o que faz sentido para uma certa sociedade? Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a ideia de perceber o porquê que as culturas são como são, dentro das suas funcionalidades. Dito isso, então, os imperativos culturais viriam das exigências de sobrevivência. A cultura apareceria tentando atender aos imperativos. Ou seja, essa teoria das necessidades, pessoal, é algo super importante na antropologia do Malinowski, tá? E algo extremamente simples de entender. Uma questão que se coloca nessa teoria das necessidades é que as culturas, portanto, seriam uma resposta dos povos, uma resposta social, portanto, né, coletiva, a imperativos de ordem natural, imperativos de necessidades, de sobrevivências. Tá? Por exemplo,
Se o cara tá, vamos lá, Polo Norte. Até eu comentei com vocês, né? Até usei isso em aula. Não existe como alguém que está numa cultura do Polo Norte, pessoal, ser vegetariano. Então, se você é vegano ou vegetariano, minha dica é não vá morar no Polo Norte. Porque lá você não tem a agricultura ou elementos de ordem vegetal como uma possibilidade de alimentação. Lá o cara vai ser essencialmente carnívoro. Porque a única fonte de alimentação que ele dispõe é aquela que vem da carne, seja de frutos do mar, de animais marinhos no modo geral e por aí vai. Né? Não tem outra fonte de questão ali. Então veja que ele adapta a sua cultura alimentar, e alimentação também é uma forma cultural, né? Ele adapta a sua cultura alimentar, por exemplo, a imperativos de sobrevivência, às exigências de sobrevivência. Então o que é função para um esquimó, a gente não usa também esquimó, né? Mas vamos lá. Aqui tem o generalizante, os inuites, entre outros grupos, né? O que eles usam lá, por exemplo, é uma cultura que faz sentido para aquele ambiente que eles habitam, ok? Então, literalmente, há uma série de elementos ali que causam essas exigências. Então, essa teoria das necessidades, essa resposta que o homem dá, né? Dentro disso, então, temos a concepção de cultura para o Malinowski, de fato. Então, o que é cultura para o Malinowski, esse gigante quadro verde na sua tela agora? Vamos ler? Vou ler junto com vocês. Olha só. Uma aparelhagem pela qual o homem é colocado numa posição melhor no curso da satisfação de suas necessidades. Ou seja, a cultura é uma aparelhagem, é um conjunto de ferramentas pelas quais o homem consegue satisfazer de um modo mais efetivo, mais qualitativo as suas necessidades de sobrevivência, né? São sistemas de objetos, atividades e atitudes para um fim. Então tem um objetivo, né? Tem uma função. A cultura não é desvirtuada de função. Os quais, realizados em instituições como família, as famosas instituições sociais que você viu comigo lá no primeiro ano, clã ou comunidade local, como por exemplo, né? É uma integralidade da cultura, uma integralidade de elementos interdependentes. Ou seja, a cultura tem vários elementos, né? Pensa lá, religião, sexualidade, economia, uma série de elementos que se interdependem. Então a cultura não é algo desconexo. A cultura tem uma lógica interna. Vamos lembrar aquela palavrinha bonita? Idiosincrasias, né? Os elementos idiosincráticos, ou seja, as idiosincrasias culturais participam dessa formação cultural, né? E olha só, pode ser analisada numa série de aspectos como educação, controle social, economia, etc. Ou seja, a cultura não é uma coisa só. A cultura possui uma diversidade de elementos constituintes que, como falei no item anterior, se interdependem, né? Formam uma teia social, uma teia de interdependência ou mesmo uma teia, se preferir, de solidariedade. Tá? Dentro disso, então, o que é o funcionalismo trabalhado não só pelo Bronislaw Malinowski, mas também por um outro antropólogo chamado Alfred Radcliffe Brown. Aqui é só a título de curiosidade o Radcliffe Brown para vocês, tá? Não vamos trabalhar ele agora, tá bom? Mas só para citar. Mas o foco nosso é o Malinowski, então tá valendo. O que é essa funcionalidade? Olha só. Cada cultura tem sua própria lógica de integração, ou seja, cada cultura possui o seu próprio conjunto de idiosincrasias. Cada cultura tem suas próprias lógicas, seu próprio funcionamento. Não é porque você vai visitar um outro povo e você vê uma prática cultural desse povo e para você não faz sentido, que efetivamente para aquele povo essa prática não tenha sentido. Ela tem. Dentro das lógicas comuns, esse padrão tem algum tipo de lógica. B. Seria preciso vivenciar a cultura de um povo e estudá-la em seus detalhes para compreendê-la. Ou seja, entender a cultura nos seus detalhes. Somente eu tendo essa relação meio que, vamos pegar Max Weber, essa relação meio que compreensiva da cultura do outro, meio que empática com a cultura do outro, é que aí eu posso entender a cultura do outro. Lembra, se você só julgar a cultura do outro, você só apontar o dedo e falar assim, tá errado, tá certo, você está agindo de modo etnocêntrico, né? Então é preciso se colocar no lugar do outro. C. A cultura se estabelece em relação a alguma função específica, ou seja, os comportamentos culturais têm função. Eles não são dissociados de função, eles não são ao bel prazer. Eles têm alguma função social sendo cumprida naquela prática social, qual seja ela, moçada, tá? Não importa, vai ter uma função.
As funções não são desligadas, não são desconectadas. Joia? E olha só, há um caráter funcional nos elementos culturais, ou seja, em tudo aquilo que diz respeito à cultura, existe uma função. Ainda que simbólica, existe uma função. Exemplo, você pode reparar que judeus e muçulmanos não comem carne de porco. E aí muitos colocam que é um animal impuro, a religião, aquela coisa toda. Mas na prática, pelo que você sabe da arqueologia dessas culturas, esse costume nasceu há milhares de anos atrás, quando as pessoas comiam carne de porco e não raro ficavam doentes. Lembra que pode acontecer aquela cisticercose, né, o nome do negócio lá, né? E que pode matar, inclusive. Então eles perceberam que, privando de comer carne de porco, você não tinha como ter essa doença que podia ser fatal. Claro que hoje em dia, por exemplo, carne de porco, quando você come, em geral, ela é vistoriada, inspecionada para não ter isso, não ter esse problema. Não levar você à morte, por exemplo. Mas naquele tempo, imagina as condições sanitárias, né, pessoal? Então você vê que uma condição sanitária, portanto uma condição prática, funcional, levou a uma tradição que passou por dois povos distintos, os de religião judaica e os de religião muçulmana, ao longo de todo um período. Né? E que hoje se mantém isso mais como um fator religioso. Mas na prática, quando surgiu, teria tido um fator meramente o quê? Funcional, prático, né? Garantir que eles não ficassem doentes com aquilo ali eventualmente. Agora, se eu posso fazer uma distinção aqui, pessoal, é necessário distinguir duas correntes antropológicas importantes. Uma eu chamo de evolucionismo, então evolução, né, aquela que tem uma perspectiva teleológica, como se os povos caminhassem sempre para uma realização ideal, né, uma coisa meio positivista, meio iluminista. Lembra do Tyler? Edward Burnett Tyler, a gente estudou já, né? Que tinha aquela visão universalista de cultura, a civilização. E o funcionalismo. Veja que eu coloquei o título desse slide multicolorido. Eu coloquei a palavra evolucionismo de um lado, né, em azul, e funcionalismo do outro em laranja. E não por acaso. Porque agora eu literalmente estou desenhando para você essa questão. Olha só, eu estou desenhando para você. Então olha isso. Primeira coisa. Se eu pegar o evolucionismo, é a escola francesa, a civilização, aquela coisa que só tem uma civilização, que é da Belle Époque, e todos têm que atingir esse nível, né, esse grau de desenvolvimento. Já quando eu chego, por exemplo, na Alemanha, eu tenho a cultura do Franz Boas, que a gente já viu em outro momento. Lembra? Só para dar um toquezinho. Agora, qual seria uma diferença gráfica, entre aspas, entre o funcionalismo e o evolucionismo? Olha só. Primeiro que a França é universalista e a Alemanha é particular, porque civilização é uma só e cultura cada um tem a sua. Então, como é que funciona? Enquanto que na visão evolucionista existe uma hierarquia, ela é vertical, porque vai da cultura superior para a cultura inferior, então existe um critério de desigualdade cultural. Tá? Já no caso do funcionalismo, eu tenho aqui as culturas colocadas de modo que horizontal. Portanto, não há uma verticalização. Isso posto, as culturas não são melhores ou piores, elas são o quê? Diferentes. Então eu troco a desigualdade pela diversidade. O funcionalismo tem um caráter mais de diversidade na análise das culturas, até por tentar perceber, né, as diferentes idiosincrasias que constituem os padrões comportamentais humanos. Joia? Muito bem. E aí então chegamos ao estruturalismo. Quando falamos de estruturalismo, pessoal, tu está careca de saber que o nome que você vai lembrar até o fim dos tempos é aquele francês que chegou a dar aula aqui no Brasil nos anos 30, que foi professor de um ex-presidente brasileiro chamado Fernando Henrique Cardoso, lá depois quando esse ficou no exílio na Europa e por aí vai, né? Que é um homenzinho chamado Claude Lévi-Strauss. Esse senhorzinho que está aí na bengalinha, né, o Claude Lévi-Strauss. Então, olha só, o que o Lévi-Strauss vai definir dentro da sua proposta antropológica? Vamos lá? Definia que existiriam estruturas inconscientes na produção de cultura. Ou seja, quando os grupos humanos produzem cultura, existem elementos que sim, são conscientes, e existem elementos que são inconscientes, que operam no campo das subjetividades, no campo daquilo que não é planejado conscientemente falando. É quase como se fosse uma reação do homem àquilo que ele tem no seu entorno, tá? Não vamos chamar isso de instinto, por favor, tá? Mas existem elementos que então não seriam exatamente planejados,
ok? Então eu tenho na cultura algo que é consciente, algo que é inconsciente. Lembra que na aula, inclusive, eu usei com vocês uma imagem de um iceberg, né? Porque quando você está vendo um iceberg, o que você vê dele é a menor parte, que a maior parte do iceberg está onde? Embaixo da água, né? Até você tem a expressão idiomática, isso é só a ponta do iceberg. Então, a ponta desse iceberg é o lado consciente da cultura, porque tem uma gigantesca parte submersa que é o campo do inconsciente, tá? E dentro disso, então, o Lévi-Strauss vai falar, por exemplo, que mesmo o chamado pensamento selvagem, que não raro, até o termo, né, selvagem, é um ato meio desqualificador, né? Selvagem, que selvageria, por aí vai, né? Então, mesmo o pensamento selvagem guardaria em si elementos de humanidade, já é prova de humanidade. Tá? Porque o pensamento selvagem já traz consigo o traço da lógica, já traz consigo o traço daquilo que é humano. Ele apenas está num outro processo, num outro momento da sua expressão cultural. Mas ele já é humano, já é humanizado. Tá? E o Lévi-Strauss, ele também dividia as culturas humanas em dois grupos. Cuidado, tá? Não é que o Lévi-Strauss fazia uma hierarquia de melhor ou pior. Ele dividia para melhor estudar. Então tinha um grupo de cultura que ele chamava de simples ou tradicionais. O que é uma cultura simples ou tradicional? Pense, por exemplo, na cultura de um grupo menor, um grupamento humano pequeno, ok? Uma aldeia indígena. Ora, é uma cultura simples, muito mais tradicional. As relações sociais entre eles, convenhamos, são muito mais horizontalizadas. Aí, professor, mas tem o cacique. Cuidado. Numa aldeia indígena, por exemplo, aqui no Brasil, o cacique, ao contrário do que muita gente erroneamente pensa, não é um rei. O cacique é um chefe guerreiro. No tempo comum, no dia a dia da tribo, o cacique é mais um. Né? Não existe a verticalização. Ali é muito mais uma horizontalidade cultural. Já culturas que eu chamo de complexas ou modernas, exemplo, a nossa, são culturas marcadas não raro por uma grande, enorme verticalização, por uma gigantesca hierarquização e por grandes divisões de funções, de atividades e por aí vai. Né? Até eu lembro que eu usei para vocês em aula, dando essa referência, comentei até o exemplo do COC. O COC é um colégio, ok? Mas olha o organograma que tem no COC. Pessoal, existe uma cadeia de comando dentro do COC Formal. Existe uma cadeia gigante de comando no Erivaldo, vem Marli Luz, Rony, vem vindo, Mari Carvalho, até chegar em mim, professor, até chegar em vocês, inspetores, todo mundo. É muita coisa e é um colégio. Agora coloca isso no plano do Brasil inteiro, coloca o plano da economia, né? É muito diferente. Então não é que seja melhor ou pior, são diferentes. Eu tenho a simples ou tradicional, a complexa ou moderna. Joia? Muito bem. E aí então chegamos à estrutura e o homem, que é o grande ponto do estruturalismo. Então olha só, Lévi-Strauss entende a estrutura como uma substância comum aos homens. Então é aquele traço que é comum a todos os seres humanos. Pelo simples fato de eu e você sermos humanos, existe algum traço comum a todos nós. Ainda que sejamos, obviamente, pessoas distintas, individuais, nós temos algo que nos aproxima. Algo que nos dá um sentimento de coesão, de pertencimento. É algo que realmente faz com que nós estejamos aqui. Tá? Nós ajamos de um modo mais ou menos planejado. Por exemplo, tem pirâmide no Egito, pirâmide na Mesopotâmia, pirâmide na América Central. Afro-alienígenas do passado? Não. É porque a pirâmide, você veja, é uma forma regular compreendida pelos seres humanos. Então, os seres humanos fizeram pirâmides em diferentes culturas, em diferentes épocas, ainda que não tenha se conhecido. E não é obra de aliens. Apenas é obra o quê? Da humanidade. Quando eu falo de humanidade, não é o conjunto. A humanidade enquanto essência. Tá bom? E mais, ó, haveria, portanto, algo de comum no desenvolvimento da cultura, do pensamento humano. Então existe um ponto comum. Vários povos no mundo desenvolveram espadas, sem nunca terem se conhecido, mas desenvolveram espadas. Vários povos no mundo, que também nunca se conheceram, desenvolveram arco e flecha. Cada qual com o seu design, né? Que o design é aquela característica mais da cultura próxima, né? Mas todos chegaram a conclusões comuns sobre como fazer aquilo ali. E isso é humano. Isso são aquelas estruturas inconscientes. É a parte de baixo do iceberg, tá? E aí vem a ideia de minorias. Quando falamos de minoria, pessoal, lembre que em sociologia a minoria pode ser quantitativa ou qualitativa. Não é uma questão unicamente numérica. Entendamos que na sociologia o fator que é realmente fundamental, que é realmente um divisor de águas nessa discussão, tá? É o fator da representatividade.
representatividade. O quanto uma certa cultura possui de representatividade, o quanto ela é percebida, o quanto ela é interpretada, o quanto ela é respeitada. Tá? Então, nesse patamar aqui, a questão das minorias em sociologia, ela sempre vai olhar o seguinte: quanto um certo grupo é representado, por exemplo, nas instâncias econômicas, na instância cultural do país, por exemplo, na instância política fundamental e por aí vai. Exemplo, há mais eleitoras do que eleitores, mas há muito mais políticos do que políticas. Isso mostra uma discrepância. Há mais afro-brasileiros do que brancos, mas nas instâncias de poder e economia, há mais brancos do que afro-brasileiros. Ok? Isso são estatísticas que você pode comprovar facilmente aí em dados como IBGE e por aí vai. Né? Isso você consegue mostrar isso, nossa, num sem número de estatísticas distintas que comprovam essa questão. Então aí discute-se muito a questão da minoria. Claro que eu posso ter uma minoria que é numérica e de representatividade. Exemplos indígenas. Os indígenas tanto estão em menor número, quanto são também representativamente menos representados. Tá? Dentro disso, então, nós chegamos à questão da etnia. E lembre que ser humano não tem... Opa, volta lá. Ser humano não tem raça. Raça é coisa de cachorro. Tá? Você tem etnia. Olha só, seria o conjunto de indivíduos com uma ancestralidade, língua e cosmovisão comuns no mesmo território. Estou usando aquele slide que nós usamos em aula, percebam, para reforçar com vocês. E ó, as diferenças biológicas no ser humano são apenas de superfície. Então, pessoal, no ser humano o que varia? Cor de pele, cor de olho, estatura, às vezes no caso dos asiáticos, formato do olho, mas em geral somos todos iguais. Nós somos totalmente compatíveis uns com os outros. Não há as distinções morfológicas, por exemplo, que existem entre cães. Cão tem raça, né? Você não, você tem etnia. Então nós temos conflitos étnicos, distinções étnicas e por aí vai. Joia? Dentro disso, então, chegamos à questão de gênero. E lembra? Não, pessoal, não há ideologia de gênero, porque ideologia diz assim, ó, vai seguir desse jeito, homem vai ser assim, mulher vai ser assado. Em nenhum momento os gêneros falam isso. Por favor, em nenhum momento. Não, nunca vi nenhuma pesquisa acadêmica de universidade que tenha dito que homens têm que ser tal, mulheres têm que ser Y. Tá? Ah, isso é ideologia. Não. Tanto que se fala de questão, relação ou discussão de gênero. E o que é o gênero, pessoal? É perceber as diferenças políticas, econômicas, de poder entre o masculino e o feminino. Então, olha só. Há uma distinção entre sexo e gênero. Da sua aula. O primeiro, sexo, refere-se ao conjunto de características fisiológicas e anatômicas. Não há dúvidas, um homem e uma mulher são morfologicamente diferentes. Um tem um pênis, outro tem uma vagina. Não tem isso é real, tá? Tem uma diferença. Né? Um é XX, no caso do cromossomo comum, porque há outras derivações cromossômicas, lembre disso, e outro XY. Não é só assim não, né? Tem outras derivações. Cuidado com a biologia. E o segundo, que é o gênero, olha só, se trata das diferenças sociais, culturais e psicológicas entre homens e mulheres. Por exemplo, é aquela velha discussão. Gurizão foi na balada, pegou todas. Pegador, macho alfa, leão na savana. Aí a menina foi na balada, pegou todos. Vagabunda, piranha, por aí vai. Por que no caso dele é um valor, que não raro ele conta vantagem para os amigos, e no caso dela, por exemplo, é um desvalor? E são relações de poder, são relações comportamentais. Então o que é o gênero? É o questionamento sobre o que significa o masculino e o feminino em diferentes épocas e em diferentes culturas. Porque você vai concordar comigo, imagino eu, que ser uma mulher brasileira no século XXI não é igual a ser uma mulher na Arábia Saudita no século XXI. Ou que ser um homem brasileiro no século XXI não é igual a ser um homem brasileiro no século XVII. Porque há mudanças comportamentais no masculino e no feminino ao longo das eras. Joia? Muito bem. E aí temos o feminismo, né? O movimento feminista que vem muito nessa linha. Então o que é o feminismo? É ideologia mesmo, né? Então olha só. Trabalha na perspectiva da equidade de gênero, opondo-se a definições sociais ancoradas no machismo. Enquanto que o machismo é uma doutrina de exclusão, porque ele coloca o homem acima da mulher, o feminismo busca ser uma doutrina de inclusão, que coloca então em patamares iguais. É aquela ideia assim, ó, iguais porém diferentes. Como assim porém diferentes? O homem vai continuar sendo homem, a mulher vai continuar sendo mulher, com suas diferenças.
Porém, no que diz respeito ao poder, aos acessos políticos, acessos econômicos, acessos educacionais, todos teriam, de fato, verdadeiramente as mesmas possibilidades. E aí vem aquelas desqualificações, como, por exemplo, o feminazi, né, que a gente já discutiu que não é uma forma que você deva usar no ponto dos estudos, né? Então, o feminismo enfrenta, no entanto, uma série de resistências advindas do sistema social já existente. Claro, se você tem uma ordem, que é a ordem machista, já estabelecida há milhares de anos, quando de repente surge um grupo, um movimento social, como é o feminismo, questionando essa ordem, obviamente que existirão resistências. Então não é, por exemplo, inesperado que surjam vozes que atentem contra esse movimento social. É esperado, seria ingênuo supor que dentro de uma ordem estabelecida há milhares de anos, quando surgisse alguém questionando essa ordem, esse alguém não viesse a ser de alguma forma execrado, atacado ou mesmo excluído, né? Então, claro, o feminismo enquanto luta social, ele tanto é uma luta que, até um tanto quanto jovem, do século XIX mais ou menos, mas é uma luta que, como tal, tem a sua voz de combate, mas também acaba sendo agredido em muitos momentos, como é o uso do termo feminazi, que já vimos aqui que não tem o menor cabimento, né? Porém, olha só um dado para vocês, olha esses gráficos. Isso aqui mostra, por exemplo, a participação das mulheres na política. Veja que no gráfico da direita, pessoal, o Brasil ele só está ganhando ali do Haiti, em termos de participação de mulheres na política, tanto no que seria a Câmara de Deputados ou Senado, então em países bicamerais, né? Já que no gráfico da esquerda mostra, por exemplo, a participação de mulheres no Senado, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas Estaduais, comparando os anos 2010 e 2018. Notem que a evolução da participação de mulheres em 8 anos é ridícula. Você pode reparar aqui que a mudança é pífia. No Senado nem mudou. É 7 mulheres em 2010, 7 mulheres em 2018. Ou seja, isso permite dizer que as mulheres, então, são uma minoria política. Outro elemento que temos aqui, pessoal, é a questão do indígena. Lembre que o índio sempre foi visto de modo, infelizmente, reducionista. Quase sempre se olhava o índio como parte da paisagem. Os relatos de Colombo, né? Na América havia os animais, as plantas e o índio. Quer dizer, o índio está no mesmo nível da planta do animal. Não é na América havia os animais, as plantas e uma civilização. Não, havia os animais, as plantas e o índio. Tudo muito horizontalizado, percebeu? Sem perceber as originalidades culturais, as idiosincrasias desse povo. E não raro, sempre foram vistos também como indolentes, preguiçosos, e não o são, é uma outra cultura, tem outra visão do trabalho, ou inocentes, que não sabem nada e têm que ser tutelados. Então tem uma série de questões que infelizmente se constituíram ao longo do tempo sobre as diferentes nações indígenas que habitavam e que ainda habitam o nosso gigantesco e continental território, tá bom? E aí, para finalizar, hierarquia cultural. Aqui é tranquilo, né? Lembra que eu já fiz para você aquela separação entre cultura erudita e cultura popular? Erudita, mais formal, mais rigorosa, ligada às elites de um povo e requer grau de letramento. Popular, mais espontânea, menos formal, menos rigorosa, né? Não requer alto grau de letramento e está ligada às classes subalternas de um povo. Só por isso, já falei para você que existe aqui uma distinção de poder, né? Existe um discurso de poder muito marcado, portanto, existe aqui uma hierarquia cultural. Tá? Então, dito isso, alguns teóricos se debruçaram a discutir isso. Lembre que o Karl Marx e o Max Weber também vão discutir que as diferenças sociais e as produções culturais revelam relações de poder. Ou seja, as relações de poder, elas são marcadas, as relações culturais, desculpa, são marcadas por relações de poder no interior de uma sociedade. Então, não raro, por exemplo, uma sociedade, uma cultura, aquela ligada às elites, vai ser definida como aquela cultura que é melhor, mais evoluída, mais instruída e por aí vai, não é isso? Enquanto que a outra cultura, que é a popular, vai ser, não raro, colocada em situação de inferioridade, meio quase que de prostração, às vezes, a cultura dominante. E aí se cria situações, não raro, de ordem etnocêntricas, quando você coloca que a cultura de um país é superior à de outro país. Aí entra o etnocentrismo, né? E dentro disso, então, lembremos, cultura é cultura, cada um tem a sua. Lembramos, toda cultura é ideal no espaço e no tempo em que ela está inserida. Beleza? Queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês, boa revisão, sucesso simulado e nos vemos no próximo Retoma Coque. Tchau, tchau!